Uma imagem rara e exclusiva. As garotas de programa muçulmanas. Numa terra em que as mulheres não podem nem mostrar o rosto, nossos repórteres ficam frente a frente com elas. A gente está dentro de uma casa que é usada por garotas de programa. Porque as garotas aceitam dar uma entrevista que pode lhes custar a vida. O mistério do povo rato. Quem são esses homens de aparência estranha que seriam alugados para pedir esmola nas ruas? Depois de 6 meses de intensa negociação, entramos num dos países mais fechados do mundo. Investigamos como a rotina de miséria alimenta a escravidão do novo milênio. Já apanhou porque os tijolos não estavam perfeitos. Isso é nitidamente um trabalho escravo. Homens, mulheres e crianças acorrentados a dívidas e não podem pagar. Nossa equipe revela todos os passos de uma denúncia estarrecedora. A venda de órgãos humanos. Quem são os homens que aceitam vender um rim por cerca de R$3.000? Vou passar por uma pessoa interessada em comprar um rim. Vamos ver no que vai dar. Boa noite. Foram 6 meses de intensa negociação para entrar em um dos países mais fechados do mundo. Uma nação do tamanho do Brasil, uma imensa população de miseráveis. Milhões de pessoas são obrigadas a se submeter a uma realidade degradante. Vivem sob a exploração de senhores de escravos em pleno século XXI. Imagine estar preso a alguém por causa de uma dívida. Você seria capaz de vender um rim para recuperar a sua liberdade? Os repórteres Jesus Mosquera e Marcos Bruno descobriram como funciona o mercado clandestino de órgãos e ficaram frente a frente com estas duas jovens, Dia e Saná. Elas são muçulmanas e são também garotas de programa. Na rua elas andam de rosto coberto. Em casa, mesmo sob o risco de perder a vida, tiraram o véu e concordaram em nos dar uma entrevista exclusiva. É claro, depois da autorização do cafetão. Repórter Record Investigação, agora. Prostitutas muçulmanas. Uma dança usada para seduzir. Quem são essas mulheres que se prostituem mesmo com o risco de serem assassinadas? Quando saem para a rua, elas se vestem como qualquer outra mulher. Mas quando trabalham, tudo se transforma. É noite em Lahore. Estamos em um táxi, a caminho de um encontro. Marcamos uma entrevista com uma garota de programa que concordou em contar seus segredos. Mas antes, é preciso pedir a autorização do agente dela. O explorador que negocia os encontros e tira parte do lucro em troca de proteção. Alô, Ji. Ok. Ele não quer revelar o nome. Apenas diz que seu apelido é Khan. Tranquilo, insiste em fumar enquanto concede a entrevista. Tem 35 anos e trabalha como cafetão desde os 20. Ok. Done. 20,000. Na agenda do celular tem o número de pelo menos 30 meninas. Algumas custam 20.000 rúpias, a moeda local. Equivale a quase R$400. Khan garante que fica apenas com 100. Uma parte é repassada a policiais que cobram suborno. A prostituição
é proibida no Paquistão. Pode dar 14 anos de cadeia para o cafetão, para as garotas e para os clientes. बच्चे हैं। Quando pergunto sobre sua família, Khan abre o jogo. Diz que é casado e tem uma filha de 10 anos e um menino de 5. यार किसने पकड़ लिया उसको? Apesar de toda a educação, Khan recebe uma ligação e fica furioso. मैं अभी निकल रहा हूँ मैं। इसकी माँ की कसम। Ele sai para resolver o problema. Ganhamos a permissão de entrevistar as garotas de programa. Na casa, elas fazem uma apresentação para alguns clientes que não querem mostrar o rosto. O quarto é apertado. A dança vem da Índia e a música é um dos sucessos das rádios no Paquistão. A sensualidade é a única arma dessas mulheres exploradas. Depois do show, elas respondem às nossas perguntas sem véu, de cara limpa. A gente está dentro de uma casa na periferia de Lahore, que é usada por garotas de programa. Tudo começa nessa sala, é onde acontece a negociação. A partir do momento em que elas entram num acordo com o cliente, então elas vão para o segundo andar e lá existem 2 quartos, que é onde os programas acontecem. E é aqui que a gente vai conhecer a história de 2 dessas meninas. Are you Muslim? Yes, I am Muslim. O nome dela é Dia. Fatura de 600 a $1.000 por mês. Um salário alto por aqui. Pergunto se o trabalho dela vai contra a religião. Ela diz que sim, mas não tem opção e precisa ganhar a vida. Dia parece ter vergonha. Diz que fugiu de casa quando era pequena, porque o pai usava drogas e batia na mãe. Quando pergunto o que a mãe dela acha da profissão, ela ri. Diz que trabalha para sustentar a mãe e o irmão, que vivem longe. Por isso, ninguém se intromete. Sana também é muçulmana e sabe que vai contra a religião. Yes, of course. Against है हमारे religion के, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है, सब जायज है. Ambas dizem que foram expulsas de casa, mas podem estar escondendo a verdade. Sana foi abandonada pelos pais ainda muito jovem. 10 years old. Muitas adolescentes são vendidas pelas famílias mais pobres a agenciadores. São obrigadas a fazer sexo com clientes e passam a vida presas a um regime de escravidão. Quando pergunto sobre casamento, as duas têm ideias diferentes. You guys want to get married? Dia não quer casar, porque não acredita em relacionamentos. Segundo ela, quase todos os homens que procuram o sexo fácil são casados. I'm really good. Já Sana tenta ser romântica. Quer largar essa vida para poder se casar. ज़्यादा married life अच्छी है. A entrevista chega ao fim. Dia vai embora e, apesar da coragem diante da câmera, não pode chamar a atenção na rua. Usa um lenço tradicional quando sai de casa para se disfarçar. Estamos em um país muçulmano, onde a prostituição é proibida por lei e pela religião. Uma garota de programa pode ser morta pelo pai ou o irmão, segundo a lei islâmica, e nada acontece com eles. Crimes de honra matam a cada ano 1000 mulheres no Paquistão. Are you happy? No. Tana se prostitui há 4 anos e já foi agredida pela família. Os tios são líderes religiosos em Lahore. Até hoje, eles perseguem a garota por vingança. बहुत सारे मसले हुए
Depois de ser presa diversas vezes, Taná não vê saída desde que entrou nesse submundo. Ainda nesta edição, você vai conhecer quem é o povo rato. Homens e mulheres que chamam a atenção pela aparência e porque eles são alugados para pedir esmola nas ruas. Como é possível alguém se declarar dono de uma outra pessoa? As pessoas que são responsáveis por eles não assumem, mas existe um comércio relacionado a isso. Encontramos um homem que aceita nos vender um rim por pouco mais de R$3.000. Como isso é possível? Vamos mostrar como chegamos nesse ponto da nossa investigação. Quem poderia imaginar que uma fábrica de tijolos seria, na verdade, um cárcere sem paredes? Pessoas que só terão a liberdade de volta depois de pagarem uma dívida. Trabalhar 10 horas por dia. Sem direito a descanso. Nem mesmo para almoçar. Menino franzino. Os olhos são de criança. Mas a força precisa ser de um adulto. Assim como ele, outras 50 crianças enfrentam uma rotina pesada nessa fazenda. Menores que já perderam a inocência e talvez a esperança de um dia serem livres. Acorrentados do século XXI. De longe é vista uma fumaça preta, símbolo da exploração e da degradação humana. Essas pequenas mãos nunca seguraram um lápis ou um caderno. Nunca puxaram a linha de uma pipa. E o único carrinho que empurram não é de brinquedo. Estamos em uma típica fábrica de tijolos paquistanesa. Encontramos uma família de trabalhadores. Zafar tem 32 anos de idade e começou a fazer tijolos aos 9. Hoje, ele é acompanhado pela esposa e pelos 4 filhos que estão seguindo o mesmo caminho. Aqueles ali são os 2 mais novos. O que está sem camisa tem 7 e esse aqui de bonezinho, 8 anos. Sani trabalha sem parar. A tarefa é desfazer essa montanha de lama. Vai de um lado para o outro, levando o barro que aos poucos vai sendo transformado em tijolos. Talvez ainda não tenha se dado conta, mas já é um escravo. Ele diz que tem 7 anos e trabalha para ajudar o pai desde que tinha 5. Quando perguntamos a Saná se ele gosta do que faz, a resposta não precisa de tradução. Pergunto do que ele gostaria de estar brincando agora, no lugar do trabalho. Sani nem pisca. Mas aqui não há como se esconder. Não há brincadeiras. Apenas trabalho. Perto da olaria, um terreno é usado para plantar flores. A mão de obra é de crianças. A Saye usa uma foice afiada para cortar a grama rente ao chão. A lâmina passa a poucos centímetros dos dedos da outra mão. Joula tem 5 anos de idade. A função dele
é limpar o terreno. Aziz é mais velho, tem 11 anos, mas as mãos calejadas parecem as de um adulto. Enquanto isso, Zafa conta os blocos que produziu. Bom, eles fazem 1000 tijolos por dia e eles recebem pela quantia fechada. Ele precisa colocar os filhos para trabalhar para conseguir uma média de 7 a 8 dólares por essa quantidade, que dá em torno de 20 reais, não mais que isso. Então ele separa aqui em quantidades menores e o trabalho recomeça, o trabalho de moldar o tijolo. Faz aqui um bolinho de terra, preenche a forma, bate, coloca a terra, isso. Essa batida para assentar, não. Tudo bem. Ficou preocupado com o meu dedo. Imagino que isso já deve ter acontecido com ele e com a família dele. O que me impressiona aqui é o respeito com que ele me ensina e o carinho. E agora, tira a forma, segura dos dois lados, como ele me ensinou. Gostou? Ele tá rindo. Para quem não está acostumado, fazer um tijolo já é bem cansativo. Imagina ele que faz toda essa quantidade. Passa até 9 horas por dia nessa mesma posição. Agachado, com os joelhos totalmente flexionados, a coluna envergada. Detalhe, a gente está aqui há mais ou menos 3, 4 horas e eu não vi ele parar em nenhum momento para beber água, para ir ao banheiro ou para se alimentar. O dia de trabalho vai chegando ao fim. A poça na terra é como um oásis. Para os meninos, é um momento de felicidade. Eles deixaram de trabalhar durante alguns minutos e se tornaram personagens da nossa história. Ata não tem motivo para rir. Trabalhou o dia inteiro. Construiu a pilha de tijolos, onde agora tem um breve descanso. Quero saber o que ele gostaria de ser quando crescer. O menino fica confuso. Nunca viu um médico, nem mesmo um professor em quem se espelhar. E então vemos um sorriso. E o que Sunny faria se fosse um super-herói? Deixaria de trabalhar, diz ele. Sinal de problemas. O dono e os funcionários da olaria chegam. Querem saber por que uma equipe de televisão está no local. O momento agora é de muita tensão. O dono da fábrica de tijolos chega de surpresa, acompanhado de seguranças. Ele não gosta nada da presença de jornalistas. Nossa equipe fica mais apreensiva. Será que esse moderno senhor de escravos vai castigar a família de Zafa porque ele concordou em nos dar uma entrevista? Desconfiados, eles nos cumprimentam. Mas estão claramente irritados. O proprietário, de branco, intimida Zafa e a mulher. E o que ele falou aqui é que esses tijolos que eu fiz, ele vai ter que destruir, vai ter que fazer novos tijolos com a perfeição que eles exigem aqui. Eu só não espero que, por culpa nossa, aconteça qualquer coisa com ele. Depois da bronca,
Zafa tenta manter a naturalidade, mas é impossível disfarçar a tensão. A humilhação tem um objetivo: impor medo e silêncio entre os escravos. O que ele está falando aqui é que já apanhou porque os tijolos não estavam perfeitos. Isso é nitidamente um trabalho escravo. Por isso que ele ficou preocupado quando eles chegaram mais perto aqui e procuraram saber o que estava acontecendo. Mas por que então Zafa não foge com a família e deixa tudo para trás? Por que se submeter a essas condições? Para ele, a única saída é pagar a dívida que contraiu com o dono da terra. E a dívida dele hoje está em $1.700, algo em torno de R$4.000. As famílias que vêm trabalhar nessas propriedades quase sempre chegam sem dinheiro e caem numa armadilha sem volta. Pegam uma quantia emprestada com o dono para comprar comida e pagar o aluguel do alojamento. O preço é alto. No final do mês, o salário não é suficiente para liquidar a dívida. O jeito é fazer um novo empréstimo, maior e mais difícil de ser pago. É uma bola de lama. Se a família decidisse fugir, seria perseguida até mesmo por policiais que dão apoio informal aos poderosos da região. A única forma de pagar a dívida é uma medida extrema. Ele já pensou várias vezes em vender o próprio rim? Sim, é isso o que você ouviu. Passar por uma cirurgia de retirada do rim e trocar o órgão por dinheiro para pagar o que deve. Mas como esses escravos fazem para pagar as suas dívidas? Quase 40 milhões de pessoas estão abaixo da linha de pobreza no Paquistão. Trabalhar como escravo, como acontece com uma família de Zafa, é uma situação humilhante. O que dizer ainda de uma outra pessoa que vende o rim para reconquistar a liberdade? O segundo passo da nossa investigação sobre os escravos do século XXI nos leva a este pequeno grupo no meio da mata. É nesse ambiente informal que se compra e se vende órgãos humanos. Para conhecer este mercado, é preciso investigar e expor algumas cicatrizes. A comercialização de órgãos é ilegal no Paquistão. Mas, na prática, o país é uma fonte inesgotável de peças humanas. A compra de um rim. Para investigar esse comércio clandestino, nos passamos por compradores estrangeiros. Estamos longe dos centros urbanos e seguimos pelas grandes fazendas produtoras de algodão. Fizemos alguns contatos desde que chegamos e criamos uma história. Agora, somos brasileiros que vieram à procura de um doador para ajudar um parente que precisa de um transplante. Eu tô com uma câmera escondida aqui, vou me passar por uma pessoa interessada em comprar um rim. Vamos ver no que vai dar. Estamos apreensivos. Não há polícia nessa área. Aqui somos alvos fáceis para ladrões e sequestradores. Outros 2 homens surgem atrás de nós. Estamos cercados por um grupo de trabalhadores que apontam para um agricultor. From whom? From him. From him? From him. To the hospital. Jamal tem 22 anos. He's saying that he will sell his kidney to you in $3,000. $3,000? A negociação é feita aqui mesmo, na frente de todos. 1,500. Como um suposto comprador,
quero saber até onde Jamal está disposto a negociar. Em 5 minutos, fechamos um acordo. He's agreed to give you kidney in $1,500. Mas por que alguém venderia um dos rins? Por que arriscar a vida na mesa de uma cirurgia e trocar um órgão por dinheiro? He has to pay to his landlord. So he said to clear that. O motivo do desespero é um só. Jamal havia feito uma grande dívida com o dono das terras. O salário não era suficiente para pagar o que devia. Sem posses ou riquezas, a única coisa que ele poderia vender seria o próprio órgão. Cada pessoa tem 2 rins. Esses órgãos são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as impurezas do organismo. Depois de uma doação, a vida segue normalmente. Mas se o rim que sobrou falhar, o paciente pode ter infecções graves, morrer ou ficar preso a uma máquina de hemodiálise. A cada ano, 30 mil brasileiros entram na fila de doação para conseguir um rim. Nos Estados Unidos, esse número passa de 100 mil. A ideia de vender um rim é chocante, mas Jamal não é o único. Ainda hoje, você vai ver como ele e outras pessoas ficaram presos em um regime de escravidão. Para conquistar a liberdade, a única saída é vender parte do próprio corpo. Should we go? Thank you so much. A negociação parece encerrada. O rim nos foi oferecido por cerca de R$3 mil. Mas o mercado clandestino de órgãos é cheio de surpresas. Quando estamos saindo, o grupo me chama de volta. O irmão mais velho de Jamal está irritado. Diz que o trato está desfeito. Ainda nesta edição, você vai ver como vai terminar essa história. Estamos em uma região carente no interior do Paquistão. Um país muçulmano localizado na Ásia, que tem como vizinhos a Índia e o Afeganistão. A mistura de culturas antigas cria lendas que assombram a população. Histórias contadas de geração em geração tentam explicar quase tudo nesse povoado marcado pela exploração humana. No começo do programa, nós mostramos a imagem destes 2 homens, Shahzad e Monty. Eles são alugados para pedir esmola nas ruas. Mas quem afinal são esses homens de aparência estranha que servem os senhores de escravos do século XXI? Afinal, por que eles são chamados de povo-rato? Quem são essas pessoas que se escondem do sol? Por que elas chamam tanto atenção por onde passam? Qual o motivo de andarem sempre juntos? Eles são conhecidos como Shuas, o povo-rato. Os homens-rato andam sem direção, mas com um só propósito: pedir esmola. Os habitantes locais acreditam que dar dinheiro para eles atrai a sorte. Mas, por trás dessa tradição, se esconde a exploração de pessoas com necessidades especiais. Mas por que eles são assim? Por que eles têm essa aparência? Os homens e mulheres rato sofrem de uma doença que impede o crescimento normal do crânio e do cérebro. Ficam com a cabeça pequena, uma doença chamada de microcefalia. Um problema genético que pode ser identificado na gestação, mas que aqui só é percebido depois do nascimento.
Shahrzad tem 18 anos. Em razão da doença, tem a mentalidade de uma criança de 5 anos. Não faz ideia de que é explorado. Shahrzad nos saúda com uma simpatia cativante. Esse carinho garante o sorriso de volta, junto, claro, com alguns trocados. Monty está sempre junto, como se fosse o irmão mais velho. Tem 40 anos. Durante a caminhada, Shahrzad e Monty arrecadam o equivalente a R$1. O dinheiro vai parar na mão de um homem que acompanha tudo de perto. É quem tem a guarda dos dois. Se aproveita da inocência deles e lucra com uma crendice popular. Entramos na casa onde os dois homens-rato vivem com uma família que não é a deles. Fala-se por aqui em adoção, mas o homem que se apresenta como pai enxerga essa relação como um negócio. A gente vai saber um pouquinho mais conversando aqui com o responsável por eles, o Arshad. They need some kind of special care. Perguntei que tipo de cuidado que ele precisa tomar no dia a dia. Falou que é como acontece com uma criança. Tem que ficar sempre de olho, sair para a rua pode ser, de certa forma, perigoso. O Arshad diz que eles eram agredidos pelos moradores do bairro e por isso decidiu adotá-los. O suposto pai não se intimida com a câmera. Assume que a família inteira divide a esmola que Shahrzad e Monty conseguem juntar. So he assumed they can be profitable for the family. Yes. 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 Segundo o pai, o que eles conseguem pedindo esmolas na rua é em torno de $1 a $2 por dia, em torno de R$2,40 a R$4, R$5 por dia. Dessa quantia, uma parte é repassada para o templo de onde eles vieram. O templo que ele cita agora é este. Aqui nasceu o mito em torno das crianças rato. As pessoas que são responsáveis por eles não assumem, mas existe um comércio relacionado a isso. ONGs de defesa dos direitos humanos denunciam o templo. Acusam os sacerdotes de alugar os portadores de microcefalia por $2.000 ao longo de 2 anos. Arshad fica irritado. Nega que tenha alugado os dois. Esse é um assunto do qual eles não se sentem muito à vontade para falar. Apesar de ganhar dinheiro com os homens-rato, diz que eles foram adotados em um gesto de caridade. Por que então fazer doações frequentes a esse templo? E a justificativa dele é que é possível obter comida para distribuir para as crianças. Ir até o templo é uma forma de manter essa tradição na qual ele acredita. Existem muitos adultos com microcefalia perto do santuário. Estima-se que mais de 1.000. Por que essa doença tão rara é comum por aqui? Supersticiosos tentam usar lendas para explicar o fato. Uma delas conta que as crianças se transformaram em povo-rato porque as mães deixaram de cumprir uma promessa feita ao templo. Mas não tem nada de mágico ou misterioso. Há 200 anos, pais de crianças com essa condição têm abandonado os filhos com microcefalia no templo. O governo proibiu os sacerdotes de receberem crianças. Mas milhares continuam andando atrás de dinheiro para enriquecer seus senhores. O negócio já estava praticamente fechado. Um pobre endividado paquistanês havia aceitado vender um rim por $1.500, pouco mais de R$3.000. Mas aí o irmão dele nos chamou de volta para aumentar a oferta do leilão.
He's also saying $3,000. O desfecho dessa história você vai ver já já, aqui no Repórter Record Investigação. Você seria capaz de comprar ou vender um rim? O negócio já estava praticamente fechado, até que os homens que haviam acertado o preço com a nossa equipe fizeram uma nova proposta. Estamos em uma plantação de algodão. Eu e o cinegrafista Marcos Bruno estamos cercados por homens desesperados, presos ao trabalho escravo. Um deles quer vender o próprio rim. Precisa do dinheiro para pagar uma dívida que fez com o dono da fazenda. O irmão mais velho diz que o trato está desfeito. O motivo? Jamal deixou se levar pelo desespero. A dívida é de $3.000. Se ele vendesse o rim por $1.500, perderia o órgão e continuaria escravo. Reason for selling kidney is to pay the landlord. Okay. If they cannot pay, if they cannot clear the landlord, they won't sell. Okay, ever. Okay, that's the main reason. Nesse momento, chega mais um lavrador, completamente suado de tanto trabalhar. O que ele quer? He also wants to sell. Yes. Again, he's also saying $3,000. They are not giving that. 2 escravos, prontos para fechar negócio. Cancelamos o acordo e nos despedimos. Montamos parte do quebra-cabeça, de onde saem os rins vendidos ilegalmente no Paquistão. Falta uma peça importante. Se tivéssemos comprado o rim, quem faria o transplante? Onde seria feita a cirurgia? Para descobrir, encontramos 2 homens que sentiram na pele o que é ser explorado. A casa é simples. Aqui vive um pai de família que afirma ter se libertado da escravidão, depois de pagar um preço alto. Esse é o Mohamed Riazi. Esses são os filhos dele. O Mohamed vendeu o próprio rim. Esse é o motivo da gente estar aqui hoje. Ele fez questão de me trazer até essa parte da casa para me mostrar. Está me explicando que não tem dinheiro para comprar as telhas. Por isso está só na estrutura. Triste saber que depois de ter vendido um rim, mesmo assim não consegue completar a casa. A casa, segundo ele, é do novo patrão. O Zahu é um colega nosso, jornalista daqui da região, e vai traduzir o que o Mohamed vai dizer sobre a história dele. Mohamed diz que agora é bem tratado. Doesn't have a debt anymore. Yes, he had paid every penny of his debt. Ele tinha uma dívida de $960, vendeu o rim 8 anos atrás por $1.750, quitou essa dívida, saiu da terra onde ele morava e nos últimos 5 anos ele mora aqui com outras 3 famílias. Para conseguir fazer a cirurgia, não precisou se envolver com quadrilhas nem criminosos. Mohamed diz que tomou a decisão sozinho. Conversou com funcionários de uma clínica na cidade que forneceram uma lista de pacientes que precisavam de transplante. Depois de negociar com uma família, passou pela cirurgia e recebeu o dinheiro pelo rim. Can you show us the scarf? O hospital faz tudo dentro da lei. O problema é que o doador não pode receber dinheiro pelo órgão. Isso é crime por aqui. O preço pela liberdade foi alto para Mohamed, que trabalha no campo com dificuldade. Depois da cirurgia, ele passou 8 dias no hospital, teve alta, mas durante 1 ano ele não conseguia trabalhar, ficou se sentindo mal e só depois disso
ele conseguiu retomar a vida. Estima-se que o comércio ilegal de órgãos movimenta $1 bilhão só no Paquistão e atrai principalmente estrangeiros que não podem ou não querem esperar na fila do transplante. Mas como é possível fazer a cirurgia de transplante? Estamos agora perto do final do drama que transforma homens cheios de dívidas em escravos modernos. Vamos entrar no hospital paquistanês. Daqui a pouco, no Repórter Record Investigação. Nos passamos por estrangeiros. Vamos tentar negociar a compra de um rim. Os funcionários são educados e prestativos. Atendimento de primeira. We are from Brazil. We heard here in Lahore we can find good treatment. Insistimos em ver um especialista e conseguimos marcar uma hora com o médico. Só ele pode nos levar até as pessoas que nos ajudariam com o transplante. Perguntamos se um estrangeiro em viagem ao Paquistão poderia pagar para ter um rim. E, para nossa surpresa, o médico diz que sim. Parece fácil demais. Para ter certeza que ele entendeu, repito a pergunta. O doutor explica. As leis do Paquistão impedem que um cidadão pague para ter um órgão. Mas existe uma organização que ajuda os estrangeiros a encontrarem um rim. A partir daí, é possível negociar o preço e fazer o transplante neste hospital. Segundo os jornais paquistaneses, existem 42 clínicas que realizam transplantes ilegais na região de Punjab. Para conseguir um rim, estrangeiros pagam até $50 mil, cerca de R$115 mil. O governo tenta há anos combater essa prática. Só permite que a cirurgia seja feita se for comprovado que se trata de uma doação, sem envolver dinheiro. É nesse momento que a tal organização entra em cena e deixa tudo dentro da lei. A tática é usar um documento assinado pelo próprio doador, no qual ele mente a respeito da transação. A prova desse esquema está nas mãos de Khalid, outro agricultor. Esse daqui é o recibo da venda do rim. O nome do hospital é The Kidney Center. Ele fica nos arredores de Islamabad, a capital do país. Está aqui o número do prontuário, o nome dele, Khalid Mahmood. Na época tinha 33 anos de idade. E aqui está escrito o seguinte, que ele doou o próprio rim, por livre e espontânea vontade, o que não corresponde com a realidade, porque, na verdade, ele não doou o rim. Ele vendeu o próprio rim. A cicatriz de Khalid é enorme. Khalid diz que demorou 1 ano para se recuperar e descobriu tarde demais que não conseguiria comprar a tão sonhada liberdade. Does he have any regret? Ele recebeu apenas $1.650 pelo rim, nem a metade do que devia na época. Khalid não conseguiu pagar a dívida, que hoje já está em $8 mil, cerca de R$20 mil. Hoje, nas palavras dele, é apenas a metade do homem que costumava ser. Não tem a mesma disposição para trabalhar e precisa contar com a ajuda de 4 dos 9 filhos. Obrigado. Zafa, Dia, Mohamed e Shazad. Vítimas do tráfico de pessoas, da exploração econômica
sexual, da humilhação. Nós mostramos hoje a condição degradante de milhões de pessoas num país asiático do tamanho do Brasil. Palco de um mercado clandestino que escraviza adultos e crianças, aluga corpos, vende órgãos e negocia vidas. Não seria o caso dos países ricos estenderem a mão para ajudar essa população humilde, em vez de desembarcarem no Paquistão para comprar um órgão humano, como se estivessem viajado para ir às compras? Deixe a sua opinião na nossa página no Portal R7. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem com mais um Repórter Record Investigação.